Hey, good morning. Good morning. Welcome everyone to the second day of our 2021 A20 Toronto Spirit Weekend Symposium. Bom dia, e sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia do 8º Simpósio Toronto Spirits Weekend 2021. My name is Andrea Faria and I will be your host for today's event. I'm honored for being part of a TSW. In the name of Joanna De Angelis Study Group, Paulo de Tarso Spirit Study Group, Rest on the Way, and the Toronto Spirit Society, we thank you very, very much for being here with us. A Andrea Farias será anfitriã do evento hoje e eu, Fernanda, intérprete nesse início do evento. Em nome do Joana de Angelis Spirit Student Group, o grupo de estudo espírita Paulo de Tarso, Rest on the Way, Toronto Spirit Society, agradecemos a todos que estão aqui participando desse simpósio. I had so much to think and analyze last night after the event. Whoa, I'm still processing all the fantastic information provided by Andrei, Tiago, and Victor. Ontem a Andrea refletiu muito sobre tudo que nos foi ensinado e realmente, nossa, ela ainda está processando todas as informações fantásticas que o Andrei, Tiago e Victor nos passaram. Thank you to everyone that were with us yesterday and the new participants on today's event. Obrigada a todos que estiveram conosco ontem e os que estão aqui conosco hoje. For sure, the last 2 years working, organizing this event, give us the great sense of accomplishment, seeing you all with us right now. Thank you very much. This year, the entire event is happening in a virtual form in order to keep everyone safe. Hopefully, in the 2023, we will be able to hug everyone. Let's continue our part following the health professional guidelines, using masks, washing our hands, keeping a physical distance if you are not with your family members. So, before our speakers come with their great teachings, let's have our prayer that will help us to create this amazing environment to protection and peace. For our initial prayer, we are inviting Ivan Guerra. Welcome, Ivan. Hello, Andrea. Hello, everybody. Hello, everyone. Good morning to all of you. So first of all, I'd like to invite everybody here right now to close your eyes. Take a deep and long breath, relax your shoulders, and let's connect ourselves with Jesus and God. Dear Father, thank you to give us this opportunity to be here in the 8th Toronto Spiritist Weekend, and for all benevolent spirits that are here with us right now. We ask for your blessing and protections to our speakers during this seminar today. Please allow the good spirits to help and protect them in their speeches. We hope you can absorb all the content that we'll be discussing here today, and we hope we can put them in practice in our daily lives. For each mind and heart that feels the presence of this meeting, we thank you. Only you truly know what we are setting out to accomplish here today. We have an idea, a vision hints, and daily instructions. We have talents, abilities, and time to work. However, only you see in perfect details the end of every beginning, every project, every season, every life. Nothing is ever in vain,
For even mistakes and missteps are used for good. Father, we pray for guidance in the matters at hand and task, and ask you would clearly show us how to conduct our work with a spirit of joy and enthusiasm. Give us the desire to find ways to excel in our journey, and show us how can we build a good relationship. So be it. Thank you very, very much, Ivan, for the prayer. Bring us all such great mood and peace. Just a quick information about the Toronto Spiritual Weekend to the new participants of today's event. The Toronto Spiritual Weekend started in 2007 through a shy idea to unite the Spirit Center in Toronto area in order to spread the Spiritism teaching to the outside of Spirit Centers. On every TSW symposium, we work hard to innovate the great ideas have been taking place. Other Spirit Centers have been emerging and uniting to TSW. In this way, the Spiritism has been slowly conquering of hearts. After all Spirit Centers have the same goal, to bring Jesus' teaching to help us become better people today and tomorrow. And it's always better doing it together. More information about TSW, please visit the site that it is on the screen that you can check more information. Okay, let's continue our learning process, how to love ourselves and others. Shall we? So, how can we build a good relationship? Let's find out together. Here, TSW starts a new innovation, TSW Kids. This is a moment where we devote the time to our kids and teenagers from 4 to 13 years old, as well as to the parents. The main reason why the Spirit resonates is for re-education. The childhood is the most flexible and plastic phase of the reincarnation. It's when the Spirit is more receptive. Truth Gospel for Kids class, the Spirit understands better the good practice, moral law, and achieves higher levels of spirituality forever. We are going to show you 2 videos, and after that, our speakers will deliver their thoughts. How can we expect love from someone else when we are not open to love? Self-love, love others, and love God are intrinsically bonded emotional experiences. Self-discovery is a non-transferable and urgent process of finding God in us. It is also a way to develop a strong and true relationship with others. The 8th Toronto Spiritist Weekend is on a mission to rebuild our understanding about relationships. Come and let's learn together.
Let's start bring our speakers for the second day event. We are pleased to introduce you to our fourth speaker, Miriam Massotti Dulce. From here, our event will be in Portuguese, as our speakers will deliver the information in Portuguese. Miriam is a spirit psychologist and active in the area of gospel studies among children and youth. As a master in psychology in human development field, is a specialist in psychology and Gestalt therapy and acts in the field of continuing education for teachers. She is director of the Brazil Spirit Federation and current national coordinator of Childhood and Youth Department of the National Federative Council, FED. This group has the objective to enhance the Spirit's gospel studies among children and youth, promoting the study and practice of the Spirit's doctrine. Author of the book, The Greatest Journey, published by International Spiritist Council, published at sea, and organized the book, Sublime Sowing Spirit Children and Youth Evangelization, published by FED. Miriam, you teach us about a very important for our kids and parents as well. Mediumship, parents and children's relationship, the importance of spiritual education for infants, teenagers, and parents. Welcome, Miriam. Welcome. Thank you. Bom dia a todos. É uma alegria estarmos juntos nesse momento e me sinto muito honrada e feliz com o convite para vivenciarmos algumas reflexões juntos sobre o tema da mediunidade com a criança, jovem, envolvendo a dinâmica familiar e destacando muito especialmente a relevância da educação, da evangelização espírita junto aos corações infanto-juvenis. Me sinto muito honrada e muito feliz abraçando os nossos corações amigos do Canadá. E nós vamos aproveitar esses instantes para dialogarmos então sobre essas temáticas que são muito importantes. E peço autorização aqui a toda a equipe para compartilhar uma tela que vai nos auxiliar na organização das ideias, no fio condutor, para que possamos trabalhar essa temática, promovendo reflexões que possam nos ser úteis ao lidarmos com crianças, com jovens, nessa temática específica da mediunidade e, muito especialmente, valorizando as dinâmicas familiares. Pergunto aqui aos amigos se todos conseguem visualizar a tela, se nós estamos aqui, tá ok? O áudio tá ok, a imagem também? Maravilha, então tá ótimo. Amigos, nós estamos aqui em família, considerando a família espiritual, a conexão de corações, a relevância desse momento pelo qual o mundo passa, e estamos sendo convidados a refletirmos de uma forma muito especial sobre os nossos propósitos, sentidos de vida, conexões em relação às nossas relações com o mundo, e por isso nós gostaríamos de iniciar esse nosso momento sendo acolhidos pelo olhar amoroso do Cristo no vinde a mim. Vinde a mim, a todos aqueles que se sentem sobrecarregados, fatigados, que passam por reflexões profundas, por transformações e reformas íntimas, dolorosas, mas necessárias, por todos aqueles que estão ressignificando os seus propósitos de vida diante desse cenário do mundo tão inusitado, tão incerto, e que de alguma maneira também nos convida a uma reconexão com os nossos sentidos. É o vinde a mim do Cristo que nos traz aqui, e como foi tão lindamente apresentada nessa introdução da abertura do evento na manhã de hoje. Nós estamos aqui
para refletirmos sobre a vivência dessas mensagens do Cristo na nossa intimidade, para que possamos, de fato, nos aperfeiçoarmos. E esse vinde a mim inclusivo, já nos sentindo ali no Sermão do Monte, todos nós nos identificando nas nossas potencialidades, nas nossas fragilidades, mas sendo acolhidos pelo coração inclusivo de Jesus. E também nos retomando ao olhar inclusivo do Cristo às próprias crianças. Deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino de Deus é para os que se lhes assemelham. Então, nós estamos aqui sendo acolhidos por esse olhar amoroso que nos instiga a um movimento de transformação muito especial para refletirmos sobre a temática da mediunidade. E é uma temática que nem sempre é abordada nos nossos espaços e que é tão necessária para sabermos fortalecer as nossas crianças e os nossos jovens diante da dinâmica da vida. E para que possamos compreender bem essas reflexões sobre o tema da mediunidade, nós vamos precisar trabalhar algumas premissas, refletir um pouco sobre conceituações importantes. Quem é a criança? Quem é o jovem? Qual é o papel da família nessa dinâmica? O que é a mediunidade? E, a partir dali, responder a algumas dessas reflexões para que possamos, de alguma maneira, agregar elementos que nos instrumentalizem, que nos fortaleçam para compreender a dinâmica do desenvolvimento da nossa criança, do nosso jovem, e fortalecendo-os para que tenham uma reencarnação exitosa. Todos nós reencarnamos com o propósito de nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos. Nossas crianças e os nossos jovens não são espíritos recém-criados, são apenas recém-chegados para uma nova experiência reencarnatória, esperançosos de concluírem a jornada melhor do que quando começaram. Então, nós estamos imersos nesse movimento de ajuda, de agregar elementos para que eles se fortaleçam nessa jornada. E nesse instante, então, gostaríamos de rapidamente, apenas com a intenção de refletirmos sobre o público com o qual nós estamos lidando, avançarmos na reflexão de quem é essa criança. Quem é a criança? E nós temos na nossa doutrina espírita a bênção de descortinar o véu da imortalidade e ressignificarmos os nossos sentidos de vida a partir de uma consciência da espiritualidade, de um mundo espiritual, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, do mundo espiritual nos seus detalhes, sendo trazidos por Kardec, pelos espíritos superiores, nas obras básicas da nossa doutrina espírita, pelas obras subsidiárias, ali trazendo exemplificações a partir das mãos amorosas de Chico, do nosso Divaldo, para que nós possamos compreender esse intercâmbio entre os mundos de uma forma natural. E quando pensamos em quem é a criança, nós já temos, em síntese, algumas reflexões que nos balizam a nossa forma de nos relacionarmos com elas. São espíritos imortais. E isso é uma mudança paradigmática. Nós estamos trabalhando com um espírito que vem já de histórias anteriores muito ricas, que tem ali caminhos de crescimento futuros muito intensos, e que nós estamos trabalhando exatamente com o propósito de incentivar esse autoaprimoramento rumo a essa imortalidade. As experiências que elas já estão aprendendo aqui não vão cessar aqui, vão continuar. A encarnação, a semeadura já está sendo feita para germinarem no tempo certo. Então, nós estamos lidando com espíritos imortais. Nós estamos lidando com um espírito que está recém-reencarnado, que recebeu a bênção do esquecimento e que está aberto e receptivo a novas aprendizagens. O esquecimento do passado é uma bênção, porque nós reencarnamos abertos a aprender novos referenciais de vida, novos parâmetros, novos sentidos, a partir, naturalmente, de caminhos que sejam edificantes e salutares, que venham a nos nutrir
nas nossas experiências. Nós estamos falando de um espírito com bagagens. Ele não está aquela folha em branco, nem aquela argila plástica que vai ficar a minha imagem e semelhança como um ser passivo, mas já traz todo um histórico de conquistas e de dificuldades, assim como todos nós. Dificuldades e necessidades que estão em fase de superação, a partir daquilo que é investido para tal. Nós estamos lidando com um espírito que tem objetivos reencarnatórios de autoaprimoramento. Todos nós reencarnamos com propósitos de autoaprimoramento. Ninguém reencarna por acaso. Ninguém reencarna a passeio, a turismo. Todos nós reencarnamos com um propósito muito sério de nos autoaprimorarmos e de colaborarmos com a iluminação da Terra. E, por isso, nós estamos lidando com espíritos que estão em aprendizagem e desenvolvimento, num contexto histórico-cultural, num contexto social, e que vai, dali, nós vamos extrair os elementos para podermos nos desenvolver. Então, quando falamos dessa fase da infância, nós identificamos o quão rico é esse tempo no nosso desenvolvimento, para podermos nos aprimorar. Em O Livro dos Espíritos, a questão 383, os espíritos nos dizem que, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período da infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem um adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Olha a grande responsabilidade de aproveitar essa fase do desenvolvimento para investir, a partir de parâmetros saudáveis, edificantes, na edificação dos referenciais de vida que ele levará por toda a existência. E hoje, quando pensamos no campo das ciências humanas, das ciências da saúde, todas as pesquisas e estudos convergem para a valorização da primeira infância em especial, favorecendo a apresentação de paradigmas saudáveis que serão sustentação para toda a vida. E também nos lembramos de um outro trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, em que nos diz que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz, renascendo para essa vida corporal, as imperfeições de que não tenha se despojado nas experiências anteriores. Nós trazemos todos as virtudes que já conquistamos e as dificuldades que ainda precisamos superar. E todos nós estamos incumbidos do propósito de exercitarmos a reforma íntima desde cedo. Nosso querido Emmanuel ainda nos lembra na obra O Consolador, na pergunta 109, também valorizando muito esse período da infância, dizendo que é o período mais sério e mais propício à assimilação de princípios educativos, e que, em especial, até os 7 anos, ele se encontra nessa fase de adaptação para a nova experiência que lhe compete nesse mundo de agora. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica, e as suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho. Olha como é importante, como é bela, por um lado, e, ao mesmo tempo, como é significativa, como é grave, como é séria essa fase do desenvolvimento, para que possamos investir o que há de melhor. E como foi muito bem sinalizada na frase que estava há pouco sendo projetada na abertura, que possamos oferecer o melhor do mundo para as nossas crianças, mas que possamos oferecer as melhores crianças para o nosso mundo também, num movimento bidirecional de crescimento. E avançando nessa linha do tempo do desenvolvimento, o adolescente é exatamente esse espírito imortal em desenvolvimento, com as suas bagagens, com as suas conquistas, com as suas dificuldades, e que no momento da adolescência, como sinaliza a questão 385, eles retomam a natureza do qual eram, mas já adicionadas às reflexões, ponderações e referências que foi resultado já do investimento na fase da infância. Eles retornam à natureza, mas já adicionados, mexidos, transformados, ressignificados a partir dos investimentos, das reflexões, das ponderações, de todo o processo educativo que é potencializado durante a fase infantil. Então, nós identificamos aqui um papel da família muito significativo.
o papel de orientação, de organizar os caminhos, de potencializar esses espaços de intercâmbio com as crianças, com esses espíritos, com os jovens, para que melhor se posicionem diante da vida. E essa mensagem muito especial de Santo Agostinho em O Evangelho segundo o Espiritismo nos reconecta com esse compromisso assumido perante esses espíritos. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados, olha que grave, amigos, os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Deus confia os seus filhos aos pais e mães, que são provisórios na experiência da encarnação. Nós somos pais e mães desses espíritos nessa encarnação, por confiança de Deus em nós. E vamos prestar contas desse investimento. Deus confia, é uma relação de confiança de Deus junto aos pais e às mães, para que possam direcionar pela senda do bem. Então, é um compromisso que não tem como postergar, não tem como transferir. Nós somos responsáveis pelo bom encaminhamento desses espíritos, sob a proteção, naturalmente, da espiritualidade superior, e para direcioná-los pela senda do bem. E aí, então, queridos, nós, tendo esse contexto sobre, alinhando nessas premissas de quem é a criança, quem é o adolescente, o jovem, quem é a família, qual o papel, a responsabilidade, nós aqui já adentramos a temática da mediunidade propriamente dita, e vale a pena conceituarmos essa mediunidade conforme os espíritos superiores nos apresentam nas obras codificadas por Allan Kardec. Então, quando Kardec, em especial no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, vai definir mediunidade, ele nos fala que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por este fato, médium. Compreendendo a imortalidade da alma, o intercâmbio entre os mundos físico, corpóreo e o mundo espiritual, nós compreendemos e reconhecemos a influência dos espíritos no mundo corporal, como também consta em O Livro dos Espíritos, de uma forma minuciosa, nos falando exatamente desse processo de influência que o mundo dos espíritos tem em relação ao mundo físico, ao mundo corpóreo. Então, todos aqueles que de alguma forma sentem a influência dos espíritos é de fato médium. Isso é uma faculdade inerente ao homem, não é um privilégio, não constitui um privilégio exclusivo. E reconhece que de alguma forma todos nós somos, em diferentes graus, mais ou menos, médiums. Mas se caracteriza por dizer médiums ostensivos, aqueles que apresentam algumas faculdades específicas no campo da mediunidade sensitiva, em alguns efeitos que são mais patentes, mais trabalhados. Então, pensando que todos nós temos essa influência, ou recebemos essa influência, nós temos todos algum grau de mediunidade. E é possível, então, existir mediunidade em quais faixas etárias? E no próprio Livro dos Médiuns, no item 200 do capítulo 17, os espíritos sinalizam: ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Compreendendo a mediunidade como o sentido da influência dos espíritos. Mas aí vem as perguntas bem importantes feitas por Kardec aos espíritos superiores e respondidas de uma forma muito cuidadosa, muito responsável e enfática pelos espíritos superiores. Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? E muito especialmente fica o convite para que todos possam conhecer na íntegra essa obra
especial, o Livro dos Médiuns, no capítulo 18, onde vai falar sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade, os espíritos são enfáticos. Certamente há inconveniente. E sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis, frágeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações sofreriam excessiva sobreexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias ou, quando nada, não lhes falar do assunto senão sob o ponto de vista das consequências morais. Os benfeitores espirituais que zelam pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde, pelo nosso desenvolvimento intelecto-moral, cuidam para nos alertarem quanto aos perigos, às inconveniências de se estimular a mediunidade no período da infância, quando não há ainda uma estrutura orgânica, não moral, física, para que possa ali desenvolver um trabalho mediúnico, considerando a sua relevância para a compreensão e a interconexão, o intercâmbio com o mundo dos espíritos. A mediunidade é algo extremamente sério, e Kardec se debruçou nessa temática de uma forma muito cuidadosa, recebendo as orientações dos benfeitores. A mediunidade nos descortina um universo. Dentro da Gênese, da obra A Gênese, os benfeitores, inclusive, organizam, citam a mediunidade se assemelhando a mediunidade em relação ao mundo dos espíritos equivale ao telescópio no que se refere ao mundo astral e ao microscópio no que se refere aos mundos dos seres pequenos, dos micro-organismos. Então, é uma faculdade muito séria, é uma faculdade que nos exige uma educação continuada, no sentido do estudo, da vigilância, dos cuidados, para que possamos desenvolvê-la com segurança. Então, por isso, é incompatível com essa precocidade voltada ao público infantil. Por isso, os espíritos são realmente muito enfáticos nesse sentido. E ainda sinaliza, no item 7 desse mesmo capítulo, e no caso de crianças que são médiums naturalmente, os espíritos ainda assim são cuidadosos, como no caso do nosso querido Chico, do Divaldo, da nossa querida Ivone Pereira, que manifestavam a mediunidade precocemente. Os espíritos colocam, quando a faculdade se manifesta espontaneamente numa criança, é que está na sua natureza e por sua constituição, e porque a sua constituição se presta a isso. Mas mesmo nesses casos, que são raros, ainda assim, importa empregá-la com grande prudência, não convindo excitá-la nem estimulá-la nas pessoas débeis. Então, existe ali um cuidado de proteger o desenvolvimento psíquico infantil, juvenil, para que no momento oportuno, no momento certo, venha a ser desenvolvida a mediunidade, se estiver no planejamento reencarnatório desse espírito. Ainda assim, é perguntado aos espíritos no item 8, em que idade, então, se pode ocupar sem inconvenientes da mediunidade? E os benfeitores respondem, não há uma idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Então, quando ocorrem essas manifestações, essas sinalizações de mediunidade, a escuta, ela é amorosa, ela é de acolhimento, mas não devemos instigar, provocar, ampliar, investir, no sentido de, inclusive, até constranger uma precocização desse movimento que é o fenômeno mediúnico. Mas também o nosso cuidado no sentido de não negar, não negligenciar, não se tornar indiferente, a ponto de quem tem as sensações dessas influências dos espíritos se sentir deslocada, se sentir, olha, eu tô louca, eu tô ficando então louca, quando percebe a influência dos espíritos, mas ao relatar que algo está ali desconfortável, que está diferente, não recebe a escuta sensível, o acolhimento adequado
para que seja uma fala acolhida e compreendida com naturalidade. Então, nós vamos aqui compreender um pouquinho esse movimento, esse processo, para que a gente possa cuidar da nossa criança, do nosso jovem, compreender os aspectos das influências, preservá-las, fortalecer, inclusive, intimamente, para que a gente crie as nossas proteções espirituais, para que tenham um desenvolvimento saudável. Lembrando, e Kardec nos sinaliza isso de uma forma também muito cuidadosa, sobre os espíritos enganadores. A prática do espiritismo demanda muito tato para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. Se esses espíritos iludem homens feitos, é claro que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas deles. Ora, não se podendo esperar de uma criança a gravidade necessária ao semelhante ato, muito de temer é que ela faça disso um brinquedo se ficar entregue a si mesma. Então, olha o cuidado dos espíritos superiores, olha o cuidado de Kardec ao organizar essas reflexões de modo a termos cuidado com a mediunidade, preservando a criança, preservando o jovem e preservando as suas faculdades, para que, caso venham a desenvolvê-las, que seja no tempo certo e já tendo desenvolvido em si elementos morais para lidar com essas contingências dos espíritos, que podem ser benfeitores, mas também podem ser espíritos enganadores, infelizes. E por isso cabe aqui algumas diferenciações entre mediunidade e obsessão. A mediunidade enquanto essa influência, sentir em maior ou menor grau essa influência dos espíritos, mas o processo obsessivo, de uma forma diferenciada, é uma ação persistente que um espírito mal vai exercer sobre um indivíduo. Então, quando falamos de obsessão, nós estamos falando desde uma simples influência moral até quadros mais sérios de haver uma perturbação do organismo, uma perturbação nas faculdades emocionais, nas faculdades mentais. Então, isso fica ali, muitas vezes, retroalimentado por um sentimento de vingança, considerando as nossas histórias espirituais. Não por acaso, a nossa querida Sueli Caldas Schubert, espírito que a gente ama muito e dedicamos aqui o nosso carinho a ela, que retornou à pátria espiritual no ano passado, e que ela receba a nossa gratidão pelas contribuições lindas que ela deixou aqui conosco e que certamente segue conosco trabalhando ativamente. Ela vem nos alertar nessa obra Mediunidade e Obsessão em Crianças, que dentro desse olhar que o Espiritismo nos traz, mostrando o intercâmbio entre o mundo dos espíritos e o mundo corpóreo, e que os espíritos daqui são os mesmos que os espíritos de lá, em nível de evolução. Então, nós temos espíritos bons, espíritos medianos, espíritos inferiores. As nossas crianças também participam desse mesmo intercâmbio de forma natural, sem que se tenha em conta disso, seja pela aproximação de seus espíritos protetores, dos espíritos bons, mas também pela presença, muitas vezes, de desafetos do passado, ou de antigos comparsas. E aí ela vai nos trazer essa definição de crianças obsidiadas como espíritos milenares vinculados ao passado e sintonizados com desafetos que hoje são perseguidores. Então, se sentindo vítimas de outras situações anteriores, vem cobrar uma justiça na posição de vingança. E esse ciclo, esses grilhões, eles precisam, em algum momento, ser rompidos pelo exercício do perdão, do diálogo, da prece. Então, muitas vezes, há esse processo de influenciação negativa às crianças, e muitas vezes fica no campo e do imaginário de que as crianças e os nossos jovens estão imunes a essas influências, e infelizmente não estão. Então, por isso é importante nós termos o olhar cuidadoso para protegê-los, inclusive para lidar com possíveis influências. Muitas vezes há casos que precisa de, inclusive, encaminhamentos dos nomes, a grupos de desobsessão, de reuniões mediúnicas, para poder, de alguma maneira, encaminhar esses espíritos para os adequados acompanhamentos. Então, é muito importante a gente ter esse olhar cuidadoso para proteger as nossas crianças e os nossos jovens dessas influências mais negativas. Nessa obra, Psicofonia, na obra de André Luiz,
Jacobson Trovão, ele traz essas reflexões também no campo da fase da adolescência, de uma forma também muito feliz, em que ele vai dizer dessas influenciações negativas, dos campos vibratórios que muitas vezes ficam dessintonizados, desarmônicos, impactando o desenvolvimento na adolescência e fazendo com que, muitas vezes, os jovens precisem ser assistidos em reuniões de passe, de desobsessão, para que as suas energias sejam reharmonizadas. E, muitas vezes, no momento oportuno, uma vez equilibradas, estudando, aprimorando-se, eles possam também vir a desenvolver esse compromisso mediúnico no momento oportuno. Então, isso é um cuidado importante que devemos ter, e principalmente, trabalhando com criança e com jovem, na busca de sintonias elevadas, positivas, harmonizadas, para que eles se sintam bem e protegidos, minimizando o impacto das influências negativas quando vierem a ocorrer. Então, é muito importante diferenciarmos esse elemento da mediunidade da obsessão. Um segundo elemento que é importante também é diferenciar a mediunidade do amigo imaginário, e lembrando que no campo da psicologia, o amigo imaginário faz parte do desenvolvimento normal de todas as crianças. Não faz, nem é enquadrada como uma experiência espiritual. Faz parte do desenvolvimento psíquico das crianças. Agora, é muito importante que os pais conheçam os seus filhos, conheçam a sua personalidade, o seu perfil, e que estejam atentos aos diálogos, ao conteúdo que está sendo ali falado, dialogado, para verificar se não destoa do perfil que a criança tem. E esse amigo imaginário é muito comum na primeira infância, mas tende, naturalmente, a deixar de aparecer depois de um tempo, dela se referir a esse amigo imaginário. Então, lembrando, né, de todas essas conceituações que o Espiritismo nos traz, que pode ser, de fato, fruto da imaginação, pode ser um amigo espiritual, como a gente viu, inclusive, nos casos que nosso Divaldo relata, nosso Divaldo Franco, mas, ainda assim, é importante termos esse cuidado na escuta, no acolhimento, sem hiperestimular. Me conta, como é que é? O que ele está vestindo? Não se refere a nenhum tipo de estímulo, mas de um acolhimento e de uma escuta atenta, amorosa, sensível, e verificar muito a natureza desses diálogos, porque se estiver ali um pouco dissonante, negativo, ou até instigador de atitudes, de ações que não são adequadas, pode estar ali acontecendo um fenômeno de uma influência espiritual negativa que precisa ser cuidada, revertida, e precisamos proteger essas crianças. Então, ali também nos exige, por isso, esse olhar muito atento às naturezas das falas. E uma diferenciação também muito importante é com relação a transtornos mentais. Muitas vezes achamos, enquanto os pais, que pode ser um fenômeno mediúnico, mas pode ser um caso de um transtorno, de uma dificuldade emocional. Então, é muito importante que haja sempre um paralelo, uma ação simultânea no campo de um olhar da espiritualidade, mas também no campo dos cuidados, enquanto um fenômeno, enquanto um cuidado que envolve a questão da psique humana e das emoções. Então, esses aspectos que nós estamos colocando aqui, esses pontos de observação, eles não são exclusivos de quadros de mediunidade ou de obsessão na infância e na juventude. A gente sempre frisa muito isso. Não são sinais exclusivos de mediunidade e de obsessão. Eles também podem ocorrer em casos de transtornos mesmo emocionais, psíquicos, que exigem um acompanhamento médico. Por isso que é sempre bom ter o acompanhamento simultâneo. Terror noturno, pesadelo, inquietação, medo, normalmente um medo desproporcional, um medo excessivo, irritação, agressividade, mudanças repentinas de comportamento, depressão, ideação suicida, infelizmente, e a gente tem identificado casos, infelizmente, mais frequentes e cada vez mais precoces, nos exigindo, inclusive, um ponto de atenção bem específico na valorização da vida, dificuldades de aprendizagem diversas, lembrando, não são exclusivos de casos de mediunidade e de obsessão, podem ter outras causas, que não mediunidade e obsessão.
complexos de inferioridade, baixa autoestima, sentimento de culpa inexplicável, sensação de estar impedido de ser feliz, ideias estranhas, absurdas, sensação de ter sempre alguém ali do lado observando. Então, esses são alguns dos sinais, muitas vezes relatados, identificados, e que são pontos de observação. E a gente coloca isso como pontos de observação porque, enquanto responsáveis, educadores, famílias, são sinais que, são luzes que acendem, nos chamando a atenção de que há algo aqui que precisa de um cuidado, que precisa de uma atenção, de uma escuta, na busca de uma orientação, e muitas vezes nós vamos buscar ali caminhos para que sejam minimizados. Então, nesse momento, amigos, nós refletimos sobre a importância de pensarmos nesse cenário no âmbito da família. O que a família pode fazer? O que os educadores, que de alguma maneira estão ali juntos, podem fazer para poder garantir um espaço mais saudável junto a esses espíritos. Então, aqui nós trouxemos uma fala do nosso Chico Xavier, em que nos diz que os amigos espirituais nos têm falado a miúde acerca da questão da criança em desequilíbrio, demandando larga dose de compreensão e carinho da família a que pertença. Lembram-nos os nossos mentores que, em matéria de desajustes infantis, o remédio eficaz será sempre o acendrado amor dos pais no recesso do próprio lar. Então, é importante sempre um investimento de amor imenso junto a esses espíritos. E por essa razão, nós gostaríamos de compartilhar com vocês aqui nesse instante algumas dicas, algumas reflexões que podem ser úteis no intuito de termos elementos que possam fortalecer a criança e o jovem para lidar com essas influências positivas, negativas, estimulando naturalmente canais de conexão sempre positivos, protetores, edificantes, e minimizando as chances das influências espirituais negativas. Então, nós aqui sinalizamos algumas. Em primeiro lugar, conhecer a criança e o jovem, reconhecê-lo como esse espírito imortal, identificar se esse espírito está precisando de alguma ajuda, as luzes que acendem, né, que a gente sinalizou agora há pouco, e investir e zelar pelo seu desenvolvimento integral. Então, nós que temos a oportunidade de conviver com as crianças e com os jovens, vamos observar aquilo que está saudável, aquilo que não está muito saudável, aquela luzinha que acendeu de um medo excessivo, de um cuidado, para que a gente possa fortalecer esses espíritos para não abrirem brechas para eventuais influências. Em caso de identificarmos alguns desses sinais, algumas dessas dificuldades, buscarmos sempre o apoio do centro espírita e o apoio também dos profissionais da área de saúde, para que possa esse espírito ser acompanhado na sua inteireza. Então, é muito importante que esse espírito, dentro, né, das possibilidades, tenha ali esse acompanhamento dos profissionais de saúde, porque também nos auxiliam a reorganizarmos as emoções, a nos fortalecermos, a nos conhecermos melhor, e a lidarmos melhor com o mundo de dentro, para nos sentirmos fortalecidos para lidar com o mundo de fora. Então, isso nos auxilia nessa organização. E, muito especialmente, o Centro Espírita, enquanto esse farol de luz que nos auxilia a compreendermos melhor essas dinâmicas que envolvem a influência do mundo espiritual e que vai exatamente nos enriquecer de instrumentos, de conhecimentos, para podermos lidar com mais segurança. Então, é muito importante o trabalho do atendimento espiritual no Centro Espírita, do diálogo fraterno, das palestras, do passe, da evangelização, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, nós estamos vendo o conjunto, porque o Centro Espírita é o polo de luz e segurança, é um farol aos espíritos que estão aqui encarnados, buscando orientação, consolo, esclarecimento sobre aquilo que ocorre. Buscarmos ouvir com atenção, com naturalidade e com acolhimento os possíveis relatos da criança e do jovem sobre as suas percepções mediúnicas e sem sobreexcitar a mediunidade, evitando a especulação, a incitação, mas também evitando a indiferença e a negação. Isso aí é fantasia, ou uma indiferença de, tá bom.
não estou valorizando a fala da criança que está relatando uma experiência. E também não o contrário. Ah, você viu tal espírito? Como é que ele está vestido? O que ele está fazendo? O que ele te falou? E aí, então, você fica também instigando. Então, não é cairmos nos extremos da incitação nem da indiferença, mas da escuta amorosa, sensível, valorizando a experiência que aquele espírito está tendo, cuidando para que ele se sinta acolhido, não se sinta ali um estranho no ninho, ou negligenciado, ou, por outro lado, também se achando ali completamente estranho, mas para que ele seja acolhido de que é um fenômeno natural e que, compreendendo agora, a partir da doutrina espírita, todos esses princípios, nós passamos a entender a comunicabilidade com os espíritos de uma forma muito natural. Um outro espaço importante, vivenciar a evangelização no cotidiano, nas nossas rotinas, trazer o exercício da reforma íntima para o dia a dia, nas nossas práticas cotidianas, porque isso também, de alguma forma, nos garante um estado de maior equilíbrio. Esclarecer à criança e ao jovem a respeito do amparo da providência divina, ou seja, queridos, vocês não estão sozinhos, está tudo bem, vocês são seres da criação divina, vocês têm Deus como Pai amoroso, justo, bom, vocês têm espíritos protetores que zelam pela sua encarnação, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui também com você, para ajudar a superar essa situação, esse momento. Então, é garantir a esses espíritos, à criança e ao jovem, compreenderem a beleza divina e que eles fazem parte dessa criação. Eu sou filho de Deus. Deus me protege. Existem os nossos anjos da guarda. Então, é garantir uma sensação, essa compreensão de que eles fazem parte de um conjunto, de uma rede de proteção espiritual, para que tenha uma reencarnação exitosa. Isso garante uma sensação de segurança fundamental às crianças e aos jovens. Auxiliá-los a conhecerem as suas potencialidades, a valorizarem a oportunidade da vida, a resgatarem os seus propósitos existenciais. Qual é o seu sentido de vida? Quais são as potências da alma que você tem e que muitas vezes estão ali silenciadas, não estão sendo investidas? Como é importante para as crianças e para os jovens se fortalecerem no aspecto do autoconhecimento, fortalecendo a autoestima, fortalecendo o autoconceito, a autoimagem, o autocuidado, o autoinvestimento. Então, é muito importante que a gente promova esses espaços para que eles se conheçam, conheçam os seus próprios talentos também. Isso vai fortalecê-los para lidarem com as influências que podem vir a ocorrer ao longo da trajetória de vida. Promover o entendimento de que, muitas vezes, as situações de obsessão, as situações de influências espirituais negativas, são espaços de aprendizado. São pedagógicos para que a gente possa extrair dali elementos importantes para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Então, é fundamental que a gente compreenda esses momentos como momentos de aprendizado. Nosso Chico sempre dizia, né, isso também passa, isso também passa. Nos momentos de dificuldades, de influências negativas, que nós também possamos, de alguma maneira, proteger as nossas crianças e os nossos jovens com esse olhar, isso também passa, mas vamos aprender com essa experiência? Vamos aprender a serenidade, a paciência, a vigilância, as nascentes dos nossos corações, como nos diz Bezerra? Isso tudo também é autoconhecimento. Incentivar a participar das atividades de evangelização espírita, de educação espírita, porque são fundamentais, são espaços organizados para nos apropriarmos de conhecimentos, dos princípios doutrinários, estudarmos a mediunidade, respeitando-se as faixas etárias, os níveis de compreensão, mas valorizando esse momento do estudo e compreendendo a beleza que é a doutrina espírita. É um espaço também espiritualmente protegido, é um espaço das interações sociais, onde nós vamos encontrar e reencontrar os nossos pares. E os espíritos benfeitores sempre nos alertam de que muitos espíritos, muitas crianças reencarnam e vão se reencontrar nos centros espíritas, nas aulas de evangelização, de educação espírita, para tarefas que vieram realizar aqui na Terra,
Então, é muito importante nós fortalecermos esses espaços de socialização. Balizadores, porque a convivência social, ela é balizadora. Aproximar-se também das equipes de evangelizadores, trocarmos experiências, informações, nós, enquanto famílias, estarmos juntos com os evangelizadores nesse processo de fortalecimento dos espíritos. Integrar-se nas atividades de estudos e nas atividades voluntárias do Centro Espírita. E é muito bonito quando a gente identifica o desejo de servir, também de colaborar, de realizar alguma atividade, fortalecer esse protagonismo da criança, do jovem, o fazer o bem. Porque o fazer o bem é a vivência realmente do Evangelho, é o verbo, né? E isso faz com que também muitos processos de influenciações infelizes, negativas, consigam ser superadas a partir da prática do bem. Não são raros os relatos de alguns espíritos obsessores nas reuniões mediúnicas cederem ao processo de influenciação negativa ao verem as ações positivas que as vítimas, né, os irmãos que estavam recebendo as influenciações negativas, estavam fazendo. Então, quando eles acompanham e veem que as pessoas estão fazendo bem, que muitas vezes chegaram a auxiliar familiares ou conhecidos dos obsessores, eles cedem e percebem que a prática do bem é um elemento imunizador muito, muito especial. Realizar o estudo do Evangelho no lar, com a participação ativa das crianças e dos jovens, refletindo, dialogando, lendo as histórias. O Evangelho no lar, que é uma proteção, forma uma proteção espiritual no lar muito especial. Ela também precisa ser cuidada e regada em casos em que muitas vezes ocorre ostensivamente uma influenciação negativa, um processo obsessivo em relação a uma criança, a um jovem. Muitas vezes o Evangelho no lar precisa ser diário, as preces precisam ser várias vezes por dia, de forma a garantir uma harmonização no lar importante. Escolher e vivenciar momentos que sejam harmonizados e harmonizadores junto à criança e ao jovem, sejam eles físicos, sejam eles virtuais. Então, se nós estamos, inclusive, buscando essa harmonização do lar, o que nós estamos fazendo para escolhermos os melhores momentos, os melhores programas, para não deixarmos, abrirmos brechas dentro do nosso próprio lar para uma influenciação negativa? E isso é impactado muitas vezes por programas de televisão, pelo tipo de mentalização que nós adotamos dentro da própria casa. É o estilo de música, é a mentalização muitas vezes negativa, é ficarmos vibrando numa faixa de raiva, de ódio, de indignação. Isso tudo acaba gerando uma ambiência no lar negativa, não favorável para a preparação e para a proteção dos espíritos. Então, selecionarmos o que nós vamos fazer no nosso lar de forma também a blindá-lo com amor. Da mesma forma, os programas externos. Muitas vezes a gente tem relatos dos nossos jovens de que, olha, não me senti bem naquele lugar, fui naquela boate, comecei a me sentir angustiado, ansioso, e muitas vezes eram jovens que já estavam começando a ter uma maior sensibilidade mediúnica e que se antenaram ali com ambientes muito negativos, onde as viciações estão ali mais evidentes, onde processos ali até de uma maior influência espiritual negativa se tornam ali mais claras, e que muitas vezes os jovens falam, eu não vou mais para esse tipo de lugar, é o momento da escolha, do livre-arbítrio. Eu vou escolher programas que sejam melhores, vamos assistir o filme na casa de alguém, vamos comer uma pizza, mas começam a escolher os seus programas sociais, de modo a não se deixarem influenciar de uma forma tão pesada em ambientes que não lhes fizeram bem. Então, isso também é escolha, tanto dentro do lar quanto fora do lar. Zelar pela preparação do sono, que isso é fundamental. No campo da psicologia, a gente chama de higienização do sono. É a preparação do momento de dormir. O Livro dos Espíritos nos fala muito sobre a emancipação da alma, o cuidado que a gente precisa ter com esse momento do sono. Zelar pela ambiência espiritual, desacelerar, fazer uma prece, se possível deixar uma musiquinha bem baixinha, instrumental, quando a criança apresenta uma agitação maior, a leitura edificante de uma história, e aí você vai desacelerando e preparando para o sono. Essa harmonização é fundamental.
para que os espíritos, ao se desligarem do corpo, ao iniciarem o seu processo de sono, possam também se conectar com espíritos benfeitores, com os queridos anjos da guarda, que possam encontrar com espíritos amigos, que possam ali trazer alguma informação, alguma orientação, algum aprendizado. Nós extraímos da Revista Espírita de 1865 esse trechinho recebido pelo médium Sr. Delane, em que ele fala que é nesses momentos de desprendimento que o espírito, saindo da perturbação que teve de passar pela encarnação presente, vai compreender e se lembrar dos compromissos contraídos para o seu adiantamento moral. E que é, então, nesse momento que os espíritos protetores vão assisti-lo, vão ajudar a se recordar desses propósitos. Uma passagem muito especial chamada Mediunidade na Infância, Revista Espírita de 1865. Fortalecer esses espaços de diálogo, inclusive conversando com eles durante o sono, e essa orientação, nosso querido Divaldo Franco sempre nos sinaliza, muitas vezes no caso de influências espirituais, de medos exacerbados, de insegurança, conversar com a criança enquanto ela dorme, que nesse momento de desprendimento ela está mais acessível a compreender essa mensagem de amor. Então, muitas vezes, diante do sono, diante de um medo excessivo, no momento do sono, é o momento em que a gente vai poder falar, querida, você está bem, estamos aqui com você, estamos felizes por te receber nessa nova encarnação como pais, seja bem-vinda, você tem uma tarefa linda pela frente, nós estaremos ao seu lado. São mensagens, são falas que muitas vezes nós pais dizemos até automaticamente, ou muitas vezes sentimos, mas não falamos. E é o momento em que o espírito ali precisa e vai estar receptivo para receber. E, por fim, compreender os pequenos hábitos de vida que são essenciais. O hábito da prece, da leitura edificante, da prática do bem, da prática da caridade, da escolha desses ambientes. Isso tudo faz parte das nossas rotinas. E, muito especialmente, o exercício da gratidão. Que as nossas palavras, ao final do dia, sejam principalmente de gratidão pelos aprendizados que tivemos ao longo do nosso dia. E finalizamos, queridos, essas breves reflexões, porque são muitas, mas que, de alguma maneira, a gente quis compartilhar alguns pontos para podermos ali fortalecer algumas ações junto a esses espíritos que estão conosco, para nos lembrarmos da palavra também de Jesus. Vim para que tenham vida e vida em abundância. E quando Cristo nos convida a termos vida em abundância, não se referia apenas à quantidade do tempo na vida, mas à quantidade da vida no tempo. Quanta vida nós estamos colocando dentro do nosso tempo? É a vida plena de amor, é uma vida de gratidão, é uma vida plena de sentido. E muitas vezes nós investimos no tempo de vida, mas não investimos na vida no tempo, parecendo ali um trocadilho, mas que busca exatamente resgatarmos os propósitos, os nossos sentidos, dando plenitude à nossa vida. E que então fiquemos com essa mensagem de colaborarmos com as nossas crianças e com os nossos jovens, para que eles também estejam plenos de vida, para que a sua luz possa brilhar, para que a sua pequena lâmpada de amor possa acender e ampliar-se, para que possamos colaborar com a iluminação também da nossa terra. Brilhe a vossa luz, foi o convite que o Cristo nos fez. E é o convite que também nós fazemos junto aos corações dos nossos pequeninos que estão conosco, para que eles brilhem, brilhem, deixem brilhar a luz que já existe neles, pois o reino de Deus está dentro de cada um deles, precisando acender. Muito obrigada, queridos, muita paz, e estamos aqui à disposição para o que pudermos também ajudar, auxiliar. Vou descompartilhar aqui. Bom dia, Miriam. Muito obrigada por esse belíssimo texto, por essa palestra belíssima, essa mensagem linda que foi trazida para a gente. Nós temos algumas perguntas, e a primeira pessoa que vai fazer uma pergunta para você é a Daniele. Eu vou tirar ela aqui do mudo. Daniele, pode fazer sua pergunta. Oi, Miriam, muito obrigada pela sua palestra maravilhosa. Estou passando por esse momento, estou emocionada com o que você falou. Tenho 2 adolescentes em casa. E eu queria saber, Miriam, como a gente pode diferenciar se o adolescente está sendo obsediado por colegas ou se é uma própria escolha pessoal dele entrar nesse desequilíbrio?
com as escolhas que o adolescente está fazendo? Essa é a minha pergunta. Daniele, é Daniele, né? É isso. Obrigada, Daniele, pela sua reflexão e parabéns pelos seus adolescentes. Também tenho 2 adolescentes em casa também. Vivenciamos situações de aprendizados que são diários e muitas vezes nós não conseguimos diferenciar aquilo que vem de algo que seja deles, de uma ideia que seja deles. E existem as influências dos colegas, dos pares encarnados, e podem também ter as influências de espíritos também, tanto positivas quanto negativas. E é por isso que nós, muitas vezes, precisamos nos atentar e investir no fortalecimento do mundo de dentro, para que eles possam, inclusive, desenvolver o filtro daquilo que pode ser positivo que o meu colega está fazendo, ou, opa, peraí, isso que ele está fazendo não é legal. Está incompatível com os parâmetros, com os princípios e com os valores que eu acredito. E, mais uma vez, a gente destaca aqui a questão do investimento na apresentação de referenciais positivos desde a tenridade, a ponto de os nossos filhos, os nossos evangelizandos, nossos educandos, ao perceberem situações do mundo que não são legais, que não estão ali adequadas, eles sabem que aquilo está incompatível com os princípios e valores que ele aprendeu desde a infância, que são valores que valorizam a vida, que valorizam o bem, que valorizam uma conduta e uma convivência pacífica, um respeito pleno à humanidade. Então, tudo aquilo que destoa disso, para eles, vai acender uma luz. Vai falar, opa, peraí, isso aqui não está bom. É sinal de que a educação foi bem feita. Então, muitas vezes, nós, enquanto pais, nos preocupamos em relação a essas influências. Agora, independente se essas influências virão dos espíritos desencarnados, se virão dos colegas da escola, se virão da rua, é importante que a gente fortaleça o mundo de dentro, para que eles possam desenvolver esse filtro e esse parâmetro. E muitas vezes é doloroso, mas é um processo que é necessário. E talvez você, Daniela, enquanto mãe, tenha vivenciado essa situação de que, opa, eu não consigo controlar todas as variáveis do mundo de fora. Mesmo enquanto mãe, doeu quando eu precisei também assumir isso. Falei, opa, eu não consigo controlar todas as variáveis, eu vou precisar fortalecer o mundo de dentro. E aí não tem outra referência melhor do que a própria doutrina espírita, reconhecendo quando, olha, a gente consegue fortalecer nesses espíritos que eles são imortais, que ninguém está aqui para perder tempo, que nós precisamos investir no nosso autoaprimoramento, com base no Evangelho de Jesus, em todos os ensinamentos da lei de amor, justiça e caridade, ufa, que eles tenham de alguma maneira isso como os balizadores de dentro. É como se eles tivessem ali o filtro de dentro. Se está compatível, tudo bem. Se não está compatível, não vou nessa. Porque aí pode ter a maior influência do mundo, pode ser o melhor amigo. Não vai. Mas para isso a gente precisa fortalecer realmente o mundo de dentro, Daniele. E é um desafio, e é um processo que não cessa, né? O papel dos educadores, das famílias, é também investir continuadamente nesse processo de compreensão. Obrigada, viu, pela sua pergunta. Não sei se respondeu. Nós vamos ter mais uma pergunta rapidinha. A pergunta é do Jorge. Como os pais poderiam melhor discernir entre a mediunidade na criança e do animismo ou das memórias inatas da mesma? Tendo um espírito ali influenciando, pode ser um elemento de mediunidade. O animismo, ele é a manifestação do próprio espírito. Então, podem ser os sonhos, as reminiscências, as experiências que o próprio espírito tem. Agora, quando existe ali uma influência externa, é um processo ali mediúnico, um outro espírito, né, ali de alguma maneira influenciando. Normalmente se dissocia daquilo que a gente observa na própria criança. Então, quando a gente conhece bem as tendências, o perfil, o estilo de vocabulário, a natureza da fala,
nós identificamos que tem ali um conjunto que é a sua essência espiritual, daquele espírito que está conosco. E muitas vezes, quando começam falas mais dissociadas, ideias que são ali diferentes, gera uma ansiedade no próprio espírito, gera um medo na criança, ela se sente desconfortável porque tem ali um elemento que está desconectado, que não está harmonizado, pode ter ali, sim, uma influência de um outro campo mental que não é o dela, que é o de um outro espírito influenciando. De toda maneira, o cuidado é também no sentido de fortalecer esses recursos internos para que eles possam, para que essa criança, para que esse jovem possam trabalhar pela sua harmonização pessoal e, de alguma forma, também se protegerem dessas influências negativas. E lembrando muito que a gente trabalha muito com crianças e com jovens, é o elemento da conexão pela prece, e a prece, ela é realmente poderosíssima, ela é muito impactante porque ela favorece a construção de um campo vibratório muito salutar, para que eles possam também encontrar ali os recursos de uma conexão com os seus espíritos protetores. É muito importante a criança e o jovem saberem a quem recorrer, que eles não estão sós. Então, traz sempre muita paz, muita tranquilidade para as crianças quando elas se sentem protegidas, seguras. E é muito importante, então, ter sempre essa consciência pelo caminho da prece e pelo caminho dessa conexão com seus espíritos protetores. E muitos pais e familiares acabam se utilizando da prece que normalmente fazem com a criança, de um livrinho, de um conto, de uma música. Muitas crianças, às vezes, no momento de ansiedade, lembram da música que a mãe e que o pai cantam. É o seu momento de harmonização e de conexão também. Maravilha, muito obrigada. Nós chegamos ao final das nossas perguntas. Eu passo para a nossa querida host. Thank you very much, Miriam, for this amazing teaching about this talk that touched many of our kids and many times the parents really do not know how to deal with this matter. In fact, it is all about education. It's so important.